Esta é a quarta semana do PET, volume 4. Nós vamos continuar com a literatura e, dessa vez, vamos falar da Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira, e uma das figuras centrais da pintura da primeira fase do movimento modernista no Brasil. E seu quadro Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. A artista plástica Tarsila do Amaral nasceu em 1886, tendo falecido em 1973, e ocupa um lugar de destaque como pintora e desenhista modernista. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas nas quais Tarsila passou a infância e adolescência. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo e esteve ao lado de Mário e Oswald de Andrade e Anita Malfatti e tantos outros à frente da revolucionária Semana de 22. Nós temos aqui a obra, a tela A Negra, de 1923, e a tela Abaporu, de 1928. Bom, confrontando as telas de Tarsila do Amaral, observamos que possuem cores vivas, traços fortes, pinceladas firmes e formatos disformes das mãos e pés. Essas são características de algumas das obras de Tarsila do Amaral, que são consideradas antropofágicas. Bom, o que significa essa palavra, antropofágica? Se vocês forem pesquisar no dicionário o significado de antropofagia, vocês vão ver que significa o homem comer partes do homem, do ser humano, tá? Seria o canibalismo, né? Bom, o que tem a ver então esse significado, né, antropofagia, com esse nome, com o nome desse movimento antropofágico? É o seguinte, aqui no Brasil, né, os índios primitivos, eles tinham o costume de, quando uma tribo, né, guerreava com a outra e matava um inimigo, né, um herói, um grande guerreiro inimigo, eles comiam as partes, né, do corpo do guerreiro. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que se eles comessem as partes desse guerreiro abatido, eles iam assimilar as características, né, as qualidades do guerreiro, como coragem, bravura, a força. Então, eles comiam essas partes com essa intenção. Bom, o Oswald de Andrade, que foi quem deu o nome ao movimento antropofágico, ele considerou o seguinte: aqui no Brasil, até esse momento, a cultura, né, tudo que era produzido, a cultura, a pintura, né, a literatura, era tipicamente vindo de fora, né? A influência era muito grande, era praticamente uma cópia de tudo que era produzido fora. E eles achavam que este era o momento do Brasil começar a produzir algo tipicamente brasileiro. Mas não deveria simplesmente ignorar, não deveria simplesmente abandonar tudo que vinha de fora. Não, os artistas, eles deveriam assimilar, quer dizer, deglutir o que era de fora, né, o que vinha de fora, a cultura que vinha de outros países, e com isso adquiriu o conhecimento necessário para produzir obras tipicamente brasileiras. E essa obra, a tela Abaporu, ela é considerada a representação desse movimento, do movimento antropofágico. Vamos observar então essa obra. Olha só.
ela tem elementos tipicamente brasileiros, né, como o cacto, as cores, o verde, amarelo, o azul, e tinha também um homem nu, né, representando o índio, mas ao mesmo tempo a forma como o homem é mostrado aqui, ela tem características de um movimento europeu, que é o expressionismo, que mostrava o ser humano de forma disforme, tá? Então, a autora, a Tarsila do Amaral, ela assimilou a características, né, de um movimento europeu, que é o expressionismo, e ela produziu uma obra tipicamente brasileira, né? Então, por isso, essa obra aí representa o movimento antropofágico. Bom, vamos então à questão aqui. O que essas pinturas modernistas... Aliás, antes, você já viu os grafites dos muros das grandes metrópoles? O que essas pinturas modernistas possuem em comum com as pinturas dos grafiteiros das megacidades do mundo? Que lhe parece essa similaridade? Olha só, vocês vão responder em forma de texto, né, falando o que tem em comum essas obras do modernismo com esses grafites que hoje em dia a gente vê nas grandes cidades, tá? O que tem em comum, certo? Em relação, por exemplo, a alguma denúncia social, né? Alguma exposição, né, da cultura, tá? Então, vocês vão produzir um textinho falando sobre isso. Questão 2. Nós temos aqui um texto, um trecho de uma obra do Pesavento, que é o autor. Comumente, as obras literárias e as outras artes dialogam com o tempo de sua produção, e todo o contexto histórico e cultural reverbera nas produções, pois tanto a história quanto a literatura são discursos distintos que buscam representar as experiências dos homens no tempo. Assim, ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro. Ambas são formas de representar inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história, e nesta medida possuem um público destinatário e leitor. A história brasileira, através das artes, se revela. Portanto, o movimento modernista expõe, em grande medida, o diálogo das artes com a história do país pelo viés das obras apresentadas nesse período e pela produção das artes plásticas. Nesse sentido, o que se pode apreender pelo viés artístico acerca do contexto histórico brasileiro nas 4 primeiras décadas dos anos 1900. Então, o que está querendo aqui? Que vocês produzam um texto falando qual que é a relação que teve a cultura, né, no caso, a literatura, as obras, a pintura, qual que é a relação que teve isso com a história que o país vivia nesse momento, nessas primeiras décadas. Então, é necessário que vocês façam uma pesquisa sobre a cultura, né, sobre o movimento histórico, o contexto histórico de 1900 a 1940, e também façam uma pesquisa, então são 2 pesquisas, uma sobre o contexto histórico, outra sobre as obras produzidas nessa época, tá? Para ver qual que é a relação que tem entre eles, ok? E aí vocês vão produzir um texto e vão colocar aqui. Aqueles que trabalham com a apostila vão colocar aqui, né? Vão produzir aqui, e aqueles que têm no caderno vão fazer no caderno. Claro que eu sugiro para vocês que façam um rascunho,
né? Depois passam a limpo aqui a caneta. Eu peço por favor a vocês que façam a caneta para que eu tenha mais facilidade para fazer a leitura, ok? Bom, gente, isso é tudo então. Nós estamos encerrando o PET volume 4. O PET volume 5 já está no site lá do Se Liga da Educação, né? Então, eu peço a vocês que não atrasem, que procurem fazer, procurem colocar em dia as atividades, porque nós estamos com o tempo aí bastante apertado agora, tá bom? Eu conto com vocês. Tchau!